capítulo de número 24, versículo de número 15. Vamos ler alguns versículos aqui. O tema da campanha é Minha Família. Cadê a campanha aqui? Minha família consagrada ao Senhor, é isso? Eu decidi consagrar minha casa. Eu decidi consagrar minha casa ao Senhor. Se consagrou ao Senhor, não pode tirar mais da mão dele, porque já é dele. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15. Josué 24, versículo 15 vai dizer assim: mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses de quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais em nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, e Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará a vós, ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhe deu os estatutos e lei, e você se assente dando glória. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. O tema qual o Senhor colocou no coração do abnegado servo de Deus, pastor Júnior, para trazer essa campanha aos irmãos, é um ato profético. Quando eu vi essas casinhas aqui, eu percebi que é um ato profético. Só participa da campanha quem crê e quem acredita. Hoje, nos últimos tempos, para onde temos passado, nós temos pregado para dois tipos de igreja. A primeira igreja é a igreja Abinadab. Ela tem a presença, conhece a presença, mas não valoriza a presença. A segunda igreja é a igreja Obed-Edom. Que igreja que é essa? A igreja que valoriza, que respeita, que gosta, que de sentir e estar com a presença. Porque Abinadab ficou 20 anos com a arca e não deu importância à presença. Porém, Obed-Edom foi diferente. Ele deu valor à presença. E a igreja Obed-Edom, ela zela pela presença, ela cuida da presença, ela ama a presença. A igreja Obed-Edom, por favor, levante a mão e adore a Deus pelo poder da palavra. Quero pregar hoje aqui nessa noite subordinada ao tema decisões define destino. Fala para o teu irmão: decisão define destino. Todos conhecem essa história de cós salteado, mas eu quero lembrar os irmãos dos acontecimentos antes de chegar no versículo de número 15 que ora acabamos de ler. Versículo esse que Josué agora ele vai chamar ao povo para um compromisso. Todos conhecem bem que Josué agora está avançado da sua idade. A Bíblia vai nos dizer
que Josué está com aproximadamente 110 anos, já está cansado, ele sabe que ele vai dormir no Senhor logo logo. Só que Josué percebe que no meio da congregação tem alguns que ainda não estão firmes com o Senhor. Eu preciso falar disso aqui. Eu sou ministro do Evangelho e eu prego a verdade. É melhor uma verdade amarga que vai te levar para o céu do que uma mentira doce que vai te levar para o inferno. Amém, meus irmãos? Então Josué agora ele chama o povo, porque Josué está vendo que no meio do arraial o negócio não está muito bom. E você observar que Josué, no capítulo número 24, no versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Josué convoca todo mundo. Josué convoca todo mundo. Pode observar que ele vai chamar primeiro os anciões, ele vai chamar aqueles que servem a igreja, sim ou não? Depois ele vai chamar todas as autoridades que também viviam no seu reino. Depois ele vai chamar todos os membros da congregação, depois ele vai chamar os congregados, ou seja, no sermão de Josué ninguém escapou e não vai ser diferente aqui nessa noite. Jesus me trouxe lá de Santo André para te dizer que é noite de compromisso com o Senhor, porque o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Josué agora ele chama o povo para uma reunião. Que reunião seria essa? A reunião de ministério. Josué vai chamar agora uma reunião de membros e congregados e autoridades daquele lugar, porque Josué está falecendo, está cansado já de luta. Josué vai partir e ele precisa deixar a casa do Senhor em ordem, porque tinha algumas coisas que estavam fora. Tanto que Josué vai começar a trazer à memória aquilo que traz esperança. Observe que Josué começa a discorrer o texto no capítulo 23 e o 24, no contexto daquilo que lemos, que Josué agora começa a trazer à memória aquilo que daria esperança ao povo. Por quê? Porque o povo já está cansado, o povo está desanimado, o povo está em cima do muro, e quem está em cima do muro você já conhece. Quem está em cima do muro já está na mão do adversário. Ou você é crente ou você não é crente, ou você serve ou você não serve. Só quem está entendendo a mensagem aí, glorifique a Deus pelo poder da palavra. E Josué agora ele está dizendo, olha, não tem como ficar em cima do muro. E Josué vai começar a trazer a eles a memória do que aquilo que Deus já tinha feito por eles. Primeira coisa que Josué vai trazer à memória, ele vai dizer, olha, entre o povo de Deus, entre aqueles que servem ao Senhor, não cabe mais a idolatria. Não adianta você vir para um culto aqui, fingir que está dando glória e adorando, e você grita mais forte quando é gol do Corinthians. Você tem que decidir, ou você adora a Deus no domingo com o coração quebrantado e contrito, ou você tem ai. Só quem está entendendo a mensagem. Josué vai primeiramente, ele vai lembrar que o povo não pode mais ser o quê? Idólatra. Ele vai lembrar de Abraão, Terá e Naor. Quem são esses? Os dois filhos de Abraão. Os dois filhos de Abraão estão com Abraão no livro de Gênesis, capítulo 12. A Bíblia vai dizer que Abraão agora Terá e seu irmão Naor, que é o pai de Ló. A Bíblia vai dizer agora que Terá e Naor morrem. A Bíblia vai dizer o que vai acontecer, que Abraão, Naor e Terá, eles trabalhavam na tenda de seu pai, eles construíam santos. A Bíblia vai dizer que Abraão e Terá adoravam Marduk, o deus da Mesopotâmia, que é hoje o Iraque. A Bíblia vai dizer agora que Abraão, ele escuta uma voz, porque Abraão ele faz estátua de Marduk, porém Marduk não fala com ele. Vou começar a pregar. A Bíblia vai dizer agora que Abraão começa a construir estátua de Marduk, porém Marduk não fala nada. Até que uma feita, Abraão escuta uma voz do céu dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Naquela época não tinha GPS, naquela época não tinha o Waze. O que guiava Abraão era a voz do Senhor dizendo: Abraão, aonde você for, você para e levanta um altar ao Senhor. Crente que tem altar com o Senhor, a casa fica... Aonde Abraão chegava e levantava um altar ao Senhor.
da sua terra, da sua parentela, para que Abraão se tornasse o pai de uma grande multidão. Só que você observe que entre a promessa e o cumprimento demora um pouquinho, sim ou não? Aí quem é eu e quem é você nesse período da promessa e até o cumprimento? Como que eu e você se comportamos? Se comportamos com fé, acreditando que naquele que fez a promessa ele vai cumprir, ou começamos a querer dar jeitinho para Jesus? Porque Abraão começou, Sara falou: hoje eu estou avançado de idade, já que o negócio não vai acontecer, pastor Israel, sabe o que é melhor fazer? Vamos dar uma mãozinha para Deus aqui. Aleluia, Deus. Parar com esse negócio de dar uma mãozinha para Deus, viu? Deus sabe a hora e o momento certo de entregar a promessa. Cabe a mim a você esperar o cumprimento dela. É melhor do que você trocar o pé pela mão e colocar H no meio do negócio que não vai dar certo. E Abraão agora ele ouve a voz do Senhor. E ele sai. Só que ele sai com a promessa para uma terra que o Senhor ainda vai mostrar. Nós temos uma diferença muito grande para Abraão. Você me pergunte qual? Nós sabemos para onde nós vamos, sim ou não? Se permanecermos fiel, o que nos espera? É o céu de glória, o arrebatamento. Vai ser um abrir e fechar de olhos. 7 milésimos de segundo. 1 Coríntios 15, versículo 52 vai dizer o quê? Que é no abrir e fechar de olhos, vai tocar a trombeta e os santos serão arrebatados. Arrebatado no seu original significa tomado à força. Se preocupa não, está chegando esse dia. É só uma fase, estão passando aqui. Daqui a pouco o arrebatamento acontece, nós vamos estar com Jesus na glória. E a Bíblia diz que Abraão agora está saindo rumo a essa terra. E no meio do caminho, no capítulo 14 para o capítulo 15, ele recebe a promessa que Sara teria um filho. Só que Sara já começa a falar: eu com essa idade, como que eu vou ter filho? Como que eu vou gerar? Porque a coisa é simples. No olhar da ótica humana, tem coisas que ao meu e ao seu ver não tem solução. Sim ou não? Mas quando Jesus fala, está falado e acabou. Se Jesus falou que a promessa vai se cumprir, aguarda mais um pouquinho que ela vai se cumprir. Tenha paciência. Livro de Salmo 40 vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar é para todo mundo. Agora eu quero ver esperar com paciência. Só espera quem acredita, só espera quem crê, só espera quem crê na promessa. Só aqueles que têm promessa estão aguardando. Levante a mão, enche o pulmãozinho de ar e adore a Ele. E Abraão começa a peregrinação. Todos conhecem aqui, eu vou encurtar devido ao tempo. E agora passa-se 25 anos. Quantos anos? Agora você imagina Abraão e Sara dentro de casa. Porque uma casa, quando está firmada na rocha, é diferente. Sim ou não? Quando o esposo, o pastor Israel, está desanimado, aí a esposa vem e fala: nós temos promessa, ela vai se cumprir. Quando a casa está firmada sobre a rocha, porque Abraão firmou a sua casa no altar, a Bíblia vai dizer que agora o que acontece? Quando Sara está desanimada, pensando em parar, lá vem Abraão dizendo: filha, fica tranquilo que a promessa vai se cumprir. Mas Abraão já passou 24 anos, não tem problema, ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Até que Sara fica grávida e nasce Isaac. Isaac nasce, passa 17 anos. Pega isso aqui. 17 anos Abraão está longe do altar, pastor Júlio. Aleluia, Deus. A promessa se cumpriu, não preciso mais descer.
A promessa se cumpriu, eu não preciso mais orar. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Não é porque cumpriu a promessa que tem que afrouxar, não. É continuar orando. A Bíblia vai dizer que Abraão agora, pastor Israel, sai do altar. Ninguém mais ouve a voz de Abraão no altar. Ele está feliz com Isaac. Aí Jesus fala assim, pensando eu como pregador. Deus lá no céu e fala, cadê a voz de Abraão? Aleluia, Deus. Abraão não sobe mais no monte. O que está acontecendo com Abraão? Eu vou criar caminhos para o altar. Meu Deus, aleluia. Deus vai fazer o quê? Deus cria caminhos para o altar. E muitas das vezes o caminho do altar é doloroso. Aleluia. Muitas das vezes para termos na nossa casa consagrada e no altar do Senhor, esse caminho é doloroso. É o caminho da persistência. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora que Deus fala para Abraão, eu te dei o que eu te dou, eu quero. Por isso que eu peço a você, nessa noite, pensa muito bem naquilo que você pede para Deus. Porque se você pediu para Deus e Ele te dá, na hora que Ele te pedir, você é obrigado a dar para Ele de volta, viu? Então pensa bem naquilo que você tem pedido a Deus. Aleluia. O Senhor fala, Abraão, oi Senhor, preciso falar com você, Abraão. Pode falar, Deus. Pega o seu filho, a quem tu mais ama, e leva para o Moriá. Leva para onde? Aleluia. E sacrifica ele para mim. Abraão não fala nada para Sara, porque se ele fala para Sara, não tem sacrifício, tem? Não. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Se o maridão falar assim, ó, Jesus pediu o nosso filho em holocausto, eu quero ver sair de casa com essa criança. Aí deu para você entender que é coisa, tem coisa, pastor Júnior, que é só você e Deus. Aleluia. Tem coisas que é só você e Deus. Aí Deus pede o que para Abraão? Seu filho Abraão fala, tá bom, nós vamos adorar. Ó Sara, nós vamos ter um Moriá, vamos adorar, oferecer o sacrifício, vamos descer, tá bom? Tá bom, vai meu filho, vai. Mal ela sabia. Só que quem carrega a lenha para o sacrifício é quem? Quem conhece a Bíblia aí? Me ajuda? Isaac leva a lenha, não é isso? Só que Isaac leva a lenha, mas quem manda o fogo é quem? Não entendi. Então a lenha que traz para o culto é quem? Eu. Quem manda o fogo? A gente traz a? Quem manda o fogo? A gente traz a? Quem manda o fogo? Aí você observou que Abraão para no pé do monte, pastor Júnior. E está os seus servos junto dele. Olha o que Abraão vai dizer. Fique aqui com o jumento, que nós vamos subir, eu e o menino, nós vamos adorar e vamos retornar. Você tem duas opções nessa noite. Ou você vem para o Moriá para adorar, ou você fica no pé do monte segurando o jumento. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Abraão sobe. Se você observar nesse mesmo capítulo 22 de Gênesis, Jeová Jireh ainda não apareceu, não se apresentou como Jeová Jireh. Quando Abraão e Isaac faz tudo ali, prepara o altar, quando Abraão vai descer o cutelo para matar o menino, ele escuta uma voz. Abraão, não faça isso, agora eu sei quem é você. Sabe por que eu fiz isso, Abraão? Porque tinha muito tempo que você não vinha para o altar. Tinha muito tempo. Então não espera apertar para você correr para o altar. Deu para entender o negócio aqui ou não? Deu para entender o mistério ou não? Ora antes de apertar, rapaz. Quem está entendendo a mensagem e pode glorificar a Deus pelo poder da palavra. Abraão agora, quando ele vai matar o seu filho, o Senhor preparou para ele o quê? O cordeiro. É assim ou não é? Entenda uma coisa, quem saiu da sua casa em pleno domingo agora e veio aqui no Moriá ofertar a Deus, pode ficar tranquilo que não volta com defunto. Você não entendeu não?
Quem traz o melhor para Deus não volta com o defunto, rapaz. Quem traz o melhor para Deus no Moriá não volta com o defunto. Só quem está entendendo aí. E Josué começa a trazer a memória ao povo. Observe que esse sermão que Josué está trazendo é numa reunião de membros e congregados. Ou seja, é para todo mundo ouvir. Sim ou não? Se não estiver gostando da mensagem, é simples. É só você dar glória para ninguém perceber que é contigo que Deus está falando. É simples assim. Coma pouco, mas coma, porque a reunião é para todo mundo. Josué reúne todo mundo e ele vai começar a trazer na memória do povo aquilo que Deus já fez por eles. As irmãs cantaram aqui agora que até aqui nos ajudou o Senhor. É só você lembrar alguns anos atrás aí, o que você passava, o que você passa hoje. O mesmo Deus que te deu vitória naquela batalha vai te dar nessa também. O mesmo Deus que lá atrás deu vitória a Josué, Abraão, Isaac, Jacó, Sofonias, Abacuque, Ageu, é o mesmo Deus que vai te dar vitória aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai começar a dizer, olha, eu sou o sucessor de Moisés. Moisés, para quem não sabe, até mesmo depois de morto, foi considerado servo. Olha que Deus fala para Josué. Josué, o meu servo Moisés é morto. Deu para entender ou não? Deu para entender mesmo? Eu vou desenhar para você entender. Crente que tem compromisso com Deus. Crente que tem vida no altar. Crente de oração, crente de renúncia, crente que se abnega, crente que se nega às suas vontades, crente que tem um desejo de agradar ao Senhor, mesmo depois de morto, o Senhor olha para ele e fala, o meu servo é morto. Mesmo depois de morto, continua sendo servo. Sabe por quê? Porque lá no céu tem um memorial meu e o teu lá escrito, caminhas para... Ele vai começar a lembrar, olha, lembra de Moisés? Moisés, ele tirou o povo do Egito, da escravidão. Todos conhecem aqui a história. Estava vendo hoje na Record, é verdade, eu estava vendo minha esposa, porque eu gosto de ver esse desenho aí da Record de manhã, e falou de Moisés. Se você observar a história de Moisés, é que o povo não entendeu. Quando Moisés mata o egípcio, é Deus dizendo para o povo, tá aí quem vai livrar vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse homem que matou o egípcio que vai livrar vocês. Vocês não entenderam não? Tem que levantar um contra Faraó inteiro para mostrar que Deus é na vida dele. E o povo não entendeu. Aí Moisés, corre. A Bíblia vai dizer que Moisés passa 40 anos no Egito, aprendendo, não é isso? Depois ele vai para o deserto, passa 40 anos, desaprendendo tudo que ele aprendeu no Egito. Aí quando Moisés volta para falar com Faraó, a Bíblia vai dizer que o chamado de Moisés se concretiza onde? Na sarça. Só que aí Moisés teve que aprender a ser pastor de ovelha, sim ou não? Ser pastor de ovelha é fácil? Tem que dar vida pelas ovelhas. Foi que Moisés fez, mas o povo não entendeu nada. O que aconteceu? Moisés agora retorna depois de 40 anos, porque o Senhor ensinou Moisés aonde? No deserto. Então deu para você entender que o deserto muitas das vezes é um lugar árido, é um lugar sofrido, mas tem um porém, é um lugar de aprendizado espiritual. Aleluia. E Moisés no deserto aprendendo. Começa a cuidar de quem? Das ovelhas de Jetro, seu sogro. E começa apacentando a ovelha do seu sogro. Até que Deus fala para ele, agora é hora de voltar lá, tirar o meu povo, porque eu ouvi o gemido do meu povo.
eu e você passamos na vida, que o Senhor conhece o grito da nossa alma. Sim ou não? Vou te provar na Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 4, vai dizer que o Senhor manda o seu discípulo entrar no barco e passar no mar da Galileia. Sim ou não? Quando o povo está indo, os discípulos estão indo, levanta-se sobre o mar, sobre o quê? Uma grande tempestade de vento. Observe que ele ia sair de onde ele estava, ele ia até Gadara. Gadara ficava a 24 quilômetros de distância. Quando ele chega em Gadara, no meio do caminho, levanta uma tempestade. O Senhor repreende a tempestade, assim ou não é? Quando ele chega em Gadara, o que aconteceu? O endemoniado cai aos seus pés e adora. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus escuta coisa que você não escuta. O discípulo estava entendendo nada. Por que tinha que passar 24 quilômetros de mar adentro em plena noite? Sabe o que está acontecendo? É porque tem gente sofrendo com um grito na alma. E Deus manda eu te dizer aqui nessa noite: Jesus está ouvindo o grito da sua alma. O grito da alma daqueles que você trouxe para o altar. Se prepare que vai ter libertação. Se prepare que vai ter libertação. Jesus vai tocar a trombeta da libertação nesse lugar e você adora. Observe, Jesus chega, o gadareno é liberto. O discípulo não entendeu porque ele atravessou por causa de uma alma. Aí Jesus está indo embora, pastor Júnior. O que o gadareno faz? Eu vou com o senhor. Ele falou: não, rapaz, com a voz igual à sua, eu preciso de um pastor aqui na igreja com a voz igual à sua, para pregar que eu liberto, que eu curo, que eu levo para o céu. Você fica em Gadara, que logo mais nós vamos se encontrar. Sabe onde eles se encontraram? Na segunda multiplicação do peixe. Sabe quem estava lá? O gadareno e a congregação. Jesus vê coisa que você não vê, rapaz. Jesus vê coisa que você não vê. Jesus vê coisa que você não vê. Josué continua. Lembrando que esse culto aqui, Josué está falando para toda a congregação. E ele vai lembrar de novo também de Balaão e Balaque, que a maldição, quando o Senhor está no negócio, a maldição se transforma em bênção. Sim ou não? Balaque paga Balaão para quê? Para profetizar a maldição contra o povo de Israel. Só que aí o próprio Balaão vai dizer o quê? Não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Deus vai entender ou não? A sua casa é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus, o teu esposo é projeto de Deus, a tua esposa é projeto de Deus, o teu filho é projeto de Deus. Então não tem maldição, não tem palavra contrária, porque é projeto de Deus. E Josué vai começar dizendo: olha, tem algum entre nós também aqui que é novo. Vocês da mocidade, olha, teve uma guerra que a gente enfrentou muito grande. Que guerra que foi essa? Olha, tinha uma cidade chamada Jericó. E nessa cidade não tinha como, estava cercada por dentro e por fora. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. E como é que foi, seu Josué? Foi assim. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor falou comigo, o Senhor me deu uma ordem dizendo: olha, primeiro vai o sacerdote, depois vai os levitas, na frente do sacerdote vai os homens de guerra primeiro, depois vai o sacerdote, depois vai os levitas. Ou seja, tem que ter ordem. Para derrubar a muralha tem que ter ordem, tem que ter uma vida com ordem e decência. Não vai entender o negócio aí ou não? E Josué agora está ensinando ele, dizendo: olha, a gente passou por tudo isso aqui, é só para trazer a memória de vocês. Aí no capítulo 24, versículo 13, Josué vai revelar para ele, sabe do que? A graça imerecida. Os irmãos conhecem a Bíblia aqui? Sabe que de Gênesis a Apocalipse fala só do dele, de Jesus. Gênesis 1, versículo 26 vai dizer o quê? Quando o Senhor decide fazer o homem,
Passamos, plural. O homem, a nossa, plural. Então está uma conversa entre mais de duas pessoas, sim ou não? Ali se revela a Trindade, no livro do Gênesis, você entendeu ou não? Que é de Gênesis a Apocalipse, está falando de Jesus, é só você querer ler para entender. Verdade. Aleluia. E sabe o que mais me interessa? Assim que eu fiquei mais interessante nesse livro do Gênesis, é que quando o Deus resolve criar o homem, eu aprendi, pastor Israel, que era feito do barro. E estudando eu pude aprender que ele foi feito do pó da terra. Deu para entender o negócio? Que o Senhor colocou a essência dentro e não fora. Aleluia. Aleluia. Como é que junta o pó, meu irmão? Só com água. Sim ou não? O pó você junta com água. E o pó para dar liga, pastor Júlio, só tem uma solução: só colocando óleo. Aleluia. Grande Deus. Só colocando óleo. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aí o Senhor faz o homem do pó da terra. E ele fala assim, para você não se sentir nada, sentir alguém que está por cima da carne seca, o que importa eu vou colocar dentro. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Fala para o teu irmão, o que importa é o que está dentro. O que está dentro reflete o que está fora. O que está dentro reflete fora. Aleluia. E ele agora vai dizer sobre a graça, no versículo 13 do capítulo 24. Olha o que ele vai dizer: assim vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Isso é graça. Isso é graça, é favor imerecido. Deu para entender ou não? Que você tenha favor imerecido. Glória a Deus. A casa que você tem é favor imerecido. O carro que você anda é favor imerecido. Ai, 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 ai. A conta bancária que você tem também é um favor imerecido. A família que Deus te deu é um favor imerecido. Porque Ele não queria ver você sozinho e falou: eu vou te dar uma família. Então zela pela tua família. Aí Josué faz esse arrodeio todo, explicando por quê e para quê. Sabe para quê? No versículo 15, que é o tema da campanha, para chamar um povo para o compromisso. Já já eu encerro. Tenho mais 5 minutos. Observe que Josué agora, no meio da reunião, ele levanta a voz e vai dizer: se você observar no capítulo 24, o Senhor toma o lábio de Moisés no versículo 2. E solta o lábio de Moisés no versículo 15, porque Moisés precisa colocar para o povo aquilo que o Senhor queria do povo. Observe que Josué está vendo que a congregação está balançando, não está em todo mundo bem, está meio a meio, meio que é Jesus e meio não quer, meio quer adorar, meio que é bagunça, meio quer buscar a Deus, meio que é pancadão. Deu para entender o negócio aqui da semana ou não? Deu para entender onde Deus quer chegar aqui nessa noite? O próprio Deus falou para Josué: Josué, faz a reunião de membro e congregado lá, porque o negócio não está bom não. Tem uns querendo viver do jeito que quer, da maneira que quer, oba, mas aqueles que decidiram servir ao Senhor. E no versículo 15, Josué agora ele vai falar: olha, se vos parecer mal servir ao Senhor, é cada um do seu cada um. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra eu é a primeira palavra do verbo, sim ou não? É a primeira pessoa do verbo, eu. E a palavra minha é o verbo de possessão, não é isso? Ou seja, olha o que ele está dizendo: eu e a minha casa, ou seja, a minha casa tem dono.
Ele está dizendo, olha, lá em casa tem dono. Lá em casa tem um Deus que zela da minha casa. Olha o que ele vai dizer. Não tem como servir um Deus zeloso, tutibiando em dois pensamentos. Não tem como servir a Jesus domingo e segunda-feira está ouvindo um pancadão. Não tem... Alamanchora, Vadarabacandaraia, Remenciando, Intimidácia, Alamanchora e Bicamanduraia Sé. Olha que Josué está falando para o povo. Olha, não tem como servir a dois senhores. Ou você escolhe servir a Deus, ou desce no muro, rapaz. Josué faz esse arrodeio todo para colocar o povo na parede e dizer, olha, eu, primeira pessoa do verbo, minha, pronome possessivo, sim ou não? Ele está dizendo, olha, eu e a minha casa tem dono. Quem é minha casa? Minha casa, o dono lá é o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, se vocês não quiserem servir ao Senhor, a hora é a hora, o dia é hoje, o momento é agora. Ou você decide hoje nessa reunião, se você decidir servir a Deus, Ele vai andar contigo. Se você decidiu abandonar a Deus, as consequências é tua. Ele coloca na mão do povo, e o povo vai dizer assim na sequência, não, nós vamos servir ao Senhor. Aí Josué deixou de falar, pastor Júnior, porque Josué conhecia o povo que ele estava. Josué, o pastor, conhecia suas ovelhas, sim ou não? Josué falou, vou dar corda para ver até onde ele vai, e eles vão se enforcar com a própria corda, quer ver? Aleluia, Deus. E eles continuam, não, nós vamos servir sim. Aí Josué vai dar oportunidade de novo, dizendo, então faz um negócio. O Deus que eu sirvo é um Deus santo, é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Então ele não vai aceitar ser dividido a glória dele com outros deuses. Sabe o que você faz? Chega em casa agora, tira o altar de Baal, quebra tudo, joga tudo fora e serve a Deus. Ou seja, ele está dizendo o quê? Aquele pecadinho de estimação. Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu Deus! Aquele pecadinho de estimação, vocês têm que botar para fora, porque não tem como vocês dividir a glória de Deus com esse negócio aí, não. Aí o povo continua dizendo, não, nós vamos servir. Aí lá no versículo, se eu não me engano, 20 alguma coisa, ele vai dizer assim, ó, vós sois testemunhas de vocês mesmos. E vocês escolheram servir a Deus. Porém tem um negócio, com Deus não se... Não entendi. Com Deus não se... Ou você serve ou você não serve. Não tem como você ficar em cima do muro. E Jesus me trouxe lá de Santo André para te dizer hoje aqui. Hoje é noite de você descer do muro e vir para dentro do arraial da adoração e servir ao verdadeiro Deus que muda a história, ao Deus que liberta do cativeiro, ao Deus Jeová Jireh, o Deus da providência, ao Deus que muda a história, que cura, liberta e que leva para o céu. Hoje é noite de você descer do muro e vir para dentro do arraial da adoração e buscar a Deus de verdade e ter um compromisso com Ele, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Josué faz esse arrodeio todo, para dizer para o povo essa pergunta. Hoje é noite de decidir o seu destino. Ou você põe a sua casa no altar, ou você tira do altar. Porque não tem como você pode enganar o pastor, eu, a dirigente do círculo de oração. Preciso falar isso aqui. Quantos aqui conhecem o crente cegonha? Conhece não? Vou te apresentar aí, tá bom? O crente cegonha quer levar o pastor no bico, a pastora no bico, a dirigente do círculo de oração no bico, quer levar a dirigente da mocidade no bico. Eu vou falar, irmão, mas Jesus te trouxe hoje aqui para cortar a tua asa, quebrar o teu bico e te ensinar a
missão hoje na sua mão. Livro de Deuteronômio 30:19. Ei que coloco hoje diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Porém escolhe a vida para que vai bem você e os teus. A vida é feita de decisão. E Deus te chamou hoje aqui neste culto. Pode ficar tranquilo que Jesus só fala para quem está presente, viu? Jesus não fala para quem está ausente, não. Porque tem gente pensando assim: quem tinha que ouvir essa mensagem é a irmã Mariazinha. Quem tinha que ouvir a mensagem era a irmã Joana. Não! Quem tinha que ouvir essa mensagem era você. Porque Jesus só fala para quem está presente, rapaz. Vou derrubar o microfone, senão eu não prego de novo aqui. Olhe para o teu irmão e fala para ele: decisão define destino. Sai de cima do muro hoje. Jesus me trouxe de Santo André para te dizer: desce do muro hoje enquanto há tempo. Chega de brincar de ser crente, chega. Hoje é o dia da decisão. Jesus te trouxe aqui para o vale da decisão. Se você decidir a servir ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Sofonias, Ageu, Abacuque, Ezequiel, Jeremias, Sofonias, é uma bênção para a tua vida. Mas se você quiser continuar a ficar em cima do muro, em cima do muro já pertence ao adversário. Amém, meus irmãos? Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para terminar aqui a mensagem, tá bom? Quem lembra aqui da Arca de Noé? Oi? É o primeiro evangelho pregado na terra, sim ou não? É o evangelho do arrependimento pregado por Noé. A terra nunca ficou sem evangelho. O primeiro evangelho pregado na terra é o evangelho pregado por Noé, o evangelho do arrependimento. O segundo evangelho da terra pregado por Moisés, o evangelho da lei. O terceiro evangelho pregado na terra é o evangelho da graça, pregado pela igreja. O quarto evangelho a ser pregado é pós-tribulação, pregado por quem? Pelos 144 mil. Mas isso aí já é outra história, é outra mensagem que eu espero voltar para pregar para vocês, tá bom? Mas eu quero falar de Noé. Noé constrói a arca, demora 120 anos para construir a arca, sim ou não? Sim. É o tempo do homem se arrepender, sim ou não? Sim. Aleluia a Deus. Só que Noé constrói a arca, e só entra na arca quem? Ele, a esposa, me ajuda aí, os filhos e as noras, não é isso? Agora você imagina aí, 40 dias o convívio dessa família dentro da arca. Hein, pastor Israel? É 40 dias dentro da arca, sogra e nora. Quem falou misericórdia aí, irmão? Não, se você é nora, você tem que ser uma nora igual Ruth. Se você é sogra, tem que ser uma sogra igual Noemi, amém? Amém? Amém. Tá ligado na terra. Aleluia. Agora você imagina esse convívio dentro da arca. Sogra e nora, nora e sogra, pai e filho, durante 40 dias. É um convívio fácil de viver? Não. Acho que não, difícil. Só que todas as vezes que eles olhavam para fora da arca, eles viam o quê? Morte, defunto, animal morto, uma desgraça, sim ou não? Aleluia, Deus. Para resumir o mistério, não você dar um glória aqui, eu devolver o microfone aqui direito, tá bom? É melhor ficar na arca com todos os problemas que tem, do que ir lá para fora e morrer afogado. Deu para entender aí ou não? É melhor aqui dentro do que lá fora, rapaz. É só você olhar pela janela, você vai ver só desgraça. Uma igreja não é maravilha, a igreja é um hospital, não é um paraíso. Fala para o teu irmão, a igreja é um hospital, não é um paraíso. É um lugar de pessoa doente a ser tratada por Deus. Então glorifique a Deus, porque você está dentro da arca, está dentro do hospital e está sendo tratado por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus
Deus abençoe a todos aí, tá bom? E as palmas louvam ao Senhor.